Existe um momento que todo homem se lembra. Aquela sensação silenciosa e incômoda no peito quando algo na sua mulher simplesmente muda. Ela ainda sorri para você, ainda diz que te ama, ainda age como se tudo estivesse bem, mas no fundo, seus instintos continuam sussurrando que algo não está certo. A maioria dos homens ignora esse sentimento, não porque sejam fracos, mas porque a verdade dói. Porque admitir que algo está errado significa aceitar que a mulher em quem confiaram pode ter cruzado uma linha da qual não há volta. Mas eis o que a maioria dos homens nunca percebe. Quando uma mulher trai há muito tempo, ela não confessa. Ela se adapta, ela muda seus hábitos. Ela lentamente desvia sua energia de você até que você fique com um relacionamento que parece o mesmo por fora, mas é completamente diferente por dentro. E essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela vem em padrões, sutis no início, depois mais evidentes, até se tornarem impossíveis de ignorar. Uma mudança no tom de voz, uma frieza repentina, uma nova atitude que te faz sentir como se estivesse lutando por um lugar que antes era seu sem esforço. Este vídeo não é sobre paranoia, é sobre conscientização, é sobre ensinar aos homens os comportamentos que os psicólogos identificaram como indicadores de infidelidade a longo prazo, sinais que aparecem quando alguém está emocional ou fisicamente envolvido com outra pessoa por muito mais tempo do que jamais admitirá. Ao final deste vídeo, você entenderá a diferença entre uma mulher que está simplesmente estressada e uma mulher que está vivendo uma vida dupla bem na sua frente. E se você tem duvidado de si mesma, questionado seu valor ou se culpado por mudanças que não causou, esta pode ser a clareza que você tem evitado por muito tempo. 1. O distanciamento emocional dela se torna um novo normal. Quando uma mulher trai há muito tempo, a primeira coisa que muda não é o corpo dela, é a presença emocional. Ela não se afasta de uma vez. Começa lentamente, quase silenciosamente, até que um dia você percebe que está morando ao lado de alguém que parece estar a quilômetros de distância, mesmo estando sentada bem ao seu lado. O distanciamento emocional é um dos indicadores mais fortes porque revela onde a mente e o coração dela estão investindo seu tempo. Os seres humanos naturalmente dão atenção à pessoa que mais os excita, conforta ou estimula. Quando você era essa pessoa, a energia dela fluía para você sem esforço. Mas, uma vez que ela começa a direcionar essa energia para outra pessoa, o que sobra para você se torna cada vez mais escasso. Talvez você tenha notado que conversas que antes eram profundas agora parecem superficiais. Ela ouve, mas não está realmente presente. As reações dela são lentas, o interesse parece forçado e o calor que ela costumava demonstrar é substituído por uma frieza educada. Não é raiva, não é estresse, é apenas distância. Às vezes isso se manifesta de maneiras sutis. Você conta uma história sobre o seu dia e ela concorda com a cabeça, mas o olhar dela se perde. Ela pega o celular, ela muda de assunto. Você se sente como se estivesse falando com uma parede. Outras vezes, ela se torna tão emocionalmente distante que você percebe que ela está mais feliz, mais viva, mais expressiva quando está mandando mensagens para outra pessoa ou saindo para atender uma ligação que esqueceu de mencionar. Imagine o seguinte: um homem percebe que sua namorada não ri mais das piadas que costumava achar engraçadas. Ela costumava se inclinar para ele, tocar seu braço, olhá-lo com interesse. Mas agora, a atenção dela se dispersa e ela está sempre com a mente em outro lugar. Ele tenta se reconectar, mas ela continua dando respostas curtas, acenos rápidos de cabeça e um cansado "não estou no clima". Nada está obviamente errado, mas nada parece certo também. Isso é distância emocional. E quando se torna o novo normal, raramente é acidental. Em casos de infidelidade prolongada, esse distanciamento emocional é quase sempre o primeiro sinal, porque a pessoa com quem ela está se conectando está lentamente assumindo o papel que antes era seu. E quanto mais ela investe nessa conexão, mais se distancia de você. Não porque te odeia, mas porque seu vínculo emocional está sendo redirecionado para outro lugar. 2. Ela de repente se torna excessivamente protetora com o celular. Quando a traição já dura muito tempo, o celular deixa de ser apenas um aparelho. Ele se torna a porta de entrada para uma segunda vida. E no momento em que isso acontece, toda a relação dela com o celular muda. As mulheres não protegem algo a menos que haja algo dentro que elas não querem que você veja. Não precisa ser mensagens ou fotos explícitas. Às vezes são as conversas emocionais, as mensagens de madrugada, os emojis que revelam demais, ou um padrão de comunicação que ela sabe que faria você questionar as coisas. Você vai notar a mudança porque ela não é sutil. Ela mantém o celular com a tela virada para baixo.
Ela o carrega para todos os lugares, até para o banheiro. Ela desativa as notificações ou muda para outros aplicativos de mensagens. Ela fica desconfortável se você passar por trás dela enquanto ela está usando o celular. E o mais importante, ela reage como se você tivesse ultrapassado um limite se seus olhos sequer se desviarem para a tela. A maioria dos homens diz a si mesma que está exagerando. Mas o comportamento protetor em relação ao celular é um dos sinais mais confiáveis de que algo está acontecendo há algum tempo. Não porque toda mulher que protege o celular esteja traindo, mas porque quem está traindo depende desse segredo para manter a vida dupla. O celular se torna o lugar onde ela escapa emocionalmente. É onde ela guarda as conversas que a fazem sorrir, quando deveria estar com você. É onde ela encontra validação, atenção e estímulo quando o relacionamento em casa perde a prioridade. Imagine a seguinte situação. Um cara percebe que a namorada costumava deixar o celular carregando na sala sem pensar duas vezes. Agora, ela o guarda no bolso de trás, mesmo quando está cozinhando ou tomando banho. Ela vira o corpo de costas sempre que está mandando mensagens. Ela bloqueia a tela rapidamente quando ele passa, e quando ele pergunta casualmente com quem ela está falando, ela de repente fica fria, ríspida ou irritada, como se a própria pergunta fosse ofensiva. O celular não mudou. O comportamento, sim. E o comportamento sempre revela a verdade. Quando alguém trai por muito tempo, não se limita a esconder mensagens. Oculta toda a versão de si que se tornou com a outra pessoa. Guarda o celular como proteção, pois é o único lugar onde pode manter esse mundo secreto vivo sem ser descoberto. 3. A rotina dela se torna imprevisível e cheia de lacunas. Quando a traição continua por muito tempo, a rotina dela deixa de fazer sentido. O ritmo previsível que ela costumava ter se transforma lentamente em um padrão cheio de lacunas, atrasos inexplicáveis e atividades repentinas que surgem do nada. E o mais estranho é que ela nem tenta esconder as mudanças, simplesmente espera que você não as questione. A rotina é uma das coisas mais fáceis de identificar em um relacionamento. As pessoas naturalmente seguem padrões semelhantes, a menos que algo significativo os interrompa. Quando outra pessoa entra em cena, o tempo dela fica dividido. Ela precisa se desdobrar entre dois mundos emocionais, e é aí que as inconsistências começam. Você vai notar que ela tem mais noites em claro, reuniões ou compromissos do que jamais mencionou antes. Planos que antes envolviam você se tornam planos solo. Ela começa a sair em horários estranhos e a dar respostas vagas que você deve aceitar sem hesitar. Os detalhes do dia dela ficam confusos, apressados ou estranhamente ensaiados. O que entrega a situação não é apenas a mudança na rotina dela, é a forma como ela reage quando você demonstra até mesmo uma leve curiosidade. Ela fica irritada, na defensiva, quase como se fazer perguntas normais fosse de alguma forma desrespeitoso. Essa reação geralmente aparece quando a verdade por trás dessas lacunas na rotina expõe um padrão que ela está se esforçando para manter em segredo. Imagine uma mulher que costumava terminar o trabalho às 17 horas e chegar em casa logo depois. De repente, ela chega em casa às 19h30, às vezes às 20 horas, alegando que perdeu a noção do tempo. Em outros dias, ela diz que ficou até mais tarde no escritório, mas seu humor não condiz com o de alguém que acabou de passar horas extras trabalhando. Ela está distraída, distante, quase calma demais. E quando o parceiro pergunta sobre o dia dela, ela dá respostas curtas e cautelosas, encerrando a conversa o mais rápido possível. Essas lacunas de tempo não são aleatórias. Alguém está causando um impacto suficiente na vida dela para interromper sua rotina. A infidelidade a longo prazo raramente parece descontrolada ou dramática. Parece organizada, controlada, cuidadosamente planejada. As lacunas inexplicáveis em seu tempo não surgem porque ela está ocupada. Surgem porque ela vive uma vida dividida, tentando alimentar duas realidades emocionais sem deixar que elas colidam. 4. A intimidade física diminui, mas a irritabilidade aumenta. Quando a infidelidade se prolonga, uma das mudanças mais claras e dolorosas é a alteração na conexão física. Não apenas o afeto, não apenas a proximidade, a energia geral entre vocês. Ela se torna inconsistente, superficial ou quase inexistente. E o que torna tudo ainda mais confuso é que a irritabilidade dela aumenta simultaneamente. Os homens costumam se culpar quando isso acontece. Pensam que não são atraentes o suficiente, que não estão fazendo o suficiente, que não estão se esforçando o bastante. Mas a verdade é muito mais simples.
Quando uma mulher está emocional ou fisicamente envolvida com outra pessoa, a conexão que ela costumava sentir com você deixa de fluir naturalmente. Você notará a mudança de maneiras sutis, mas muito reais. Os abraços dela parecem breves e vazios. Os beijos se tornam rotineiros, não calorosos. Ela evita contato visual quando as coisas ficam íntimas. Ela se afasta quando você tenta tocá-la. Ela trata a proximidade física como uma obrigação, em vez de algo que realmente deseja. E o que realmente chama a atenção é a facilidade com que ela se irrita. Coisas que nunca a incomodaram antes, de repente, parecem gatilhos. Pequenas perguntas soam como acusações para ela. Conversas normais parecem estressantes. Não é que você esteja fazendo algo errado. É que a capacidade emocional dela já está sendo usada em outro lugar, deixando quase nada para você. Quando alguém trai por muito tempo, começa a comparar os dois relacionamentos sem nem perceber. Começa a ver o caso extraconjugal como o lugar da emoção e o relacionamento real como o lugar da responsabilidade. Como resultado, cada interação com você se torna mais pesada, mais desgastante, mais frustrante para ela. Essa frustração se transforma em frieza, e essa frieza se transforma em irritabilidade. Muitos homens ignoram essa mudança por meses porque esperam que as coisas voltem a ser como eram antes. Dizem a si mesmos que ela está estressada, cansada ou passando por alguma dificuldade. E às vezes isso é verdade, mas quando a queda na intimidade é acompanhada por uma irritação crescente, geralmente reflete um distanciamento emocional mais profundo. A distância não é apenas física, é emocional, é psicológica, é energético. E quando essas três coisas desaparecem, o relacionamento deixa de parecer vivo. Começa a parecer que você está tentando se conectar com alguém que não está mais totalmente presente. Alguém que trata seu toque como um fardo. Alguém cuja mente já está em outro lugar, mesmo quando o corpo está bem na sua frente. A traição nem sempre se parece com paixão e segredo. Às vezes, se parece com silêncio, frustração e um parceiro que de repente parece incomodado com a sua presença. 5. Ela começa a comparar você com outros homens de forma sutil. Um dos sinais mais reveladores de que ela está te traindo há muito tempo é quando ela começa a comparar você com outros homens. Não de forma agressiva, não diretamente, mas em pequenos comentários, quase inofensivos, que carregam um significado mais profundo. Essas comparações não são aleatórias. Elas refletem onde a mente dela tem gasto sua energia emocional. Quando uma mulher está envolvida com outra pessoa, mesmo que emocionalmente, ela começa a notar características nesse outro homem que ela gostaria que você tivesse. E em vez de abordar os problemas no relacionamento diretamente, ela expressa essa insatisfação por meio de comparações sutis. Isso pode aparecer em conversas casuais, como mencionar como alguém realmente presta atenção, sabe se comunicar ou tem muita iniciativa. Ela descreverá características que de repente soam ideais, mesmo que ela nunca tenha se importado com elas antes. Não é o elogio em si que se destaca, é o tom, o momento e a frequência com que acontece. Essas comparações geralmente vêm acompanhadas de uma mudança silenciosa na atitude dela em relação a você. Ela começa a se impressionar menos com as coisas que você faz. Parece mais difícil satisfazê-la. Seus esforços parecem invisíveis, enquanto as qualidades de outra pessoa parecem brilhar mais aos olhos dela. Esse padrão desgasta o homem emocionalmente. Você começa a se perguntar por que nada parece bom o suficiente. Você questiona se mudou, se perdeu o interesse, se ela simplesmente está deixando o relacionamento para trás. Mas, em muitos casos de infidelidade prolongada, a verdade é que ela já está emocionalmente ligada a outra pessoa. E o apego emocional sempre vem acompanhado de comparações, mesmo que ela não diga isso abertamente. Às vezes, a comparação não é verbal, está nas reações dela. Ela fica animada quando fala de alguém do trabalho. Ela sorri mais ao mencionar certas pessoas. Ela demonstra mais admiração por alguém que nem faz parte da vida dela. E, ao mesmo tempo, ela se torna silenciosamente crítica em relação a você. Essas mudanças são pequenas, mas você as sente. Você percebe que sua presença não a afeta mais como antes, enquanto outra pessoa, mesmo que não seja nomeada, claramente a afeta. Comparações revelam desejo. Comparações revelam envolvimento emocional. Comparações revelam em quem ela pensa quando não está com você. E quando essas comparações começam a aparecer repetidamente e naturalmente em suas conversas, elas não indicam uma paixonite inofensiva.
Elas indicam uma conexão que vem crescendo há muito tempo, uma conexão que ela luta para esconder, até mesmo na maneira como fala. 6. Ela fica excepcionalmente defensiva quando lhe fazem perguntas simples. Quando a traição já dura muito tempo, um dos indicadores mais fortes é como ela reage até mesmo às perguntas mais inofensivas. Não perguntas confrontadoras, não acusações, apenas coisas normais do dia a dia, como: como foi seu dia? Ou onde você foi depois do trabalho? De repente, essas perguntas básicas parecem uma pressão para ela, e ela responde com um nível de defensiva que não condiz com a situação. Isso acontece porque ela está vivendo em dois mundos emocionais ao mesmo tempo. Alguém que está escondendo algo começa a antecipar ameaças, mesmo quando elas não existem. Então, em vez de dar respostas simples, ela fica irritada, incomodada ou fria. Você pode notar que o tom dela muda instantaneamente, quase como se ela estivesse se preparando para uma discussão que você nunca pretendeu começar. A defensiva não vem da pergunta em si, vem do medo de deixar escapar algo. Ela está constantemente tentando manter as histórias alinhadas, os detalhes corretos e as cronologias verossímeis. Até mesmo uma conversa informal pode parecer arriscada para ela, porque qualquer resposta vaga pode revelar algo que ela está tentando esconder. Então, em vez de responder com calma, ela cria distância emocional, reagindo de forma exagerada. Muitos homens interpretam mal essa mudança. Eles pensam que ela está estressada, sobrecarregada ou simplesmente de mau humor. Mas o padrão fica claro quando continua acontecendo. Perguntas que ela costumava responder com carinho agora são recebidas com irritação. Conversas simples se transformam em tensão sem motivo aparente. Ela te acusa de monitorá-la quando você está apenas perguntando sobre o dia dela. E ela frequentemente inverte a situação para fazer você se sentir culpado por perguntar. Essa reação é um mecanismo de defesa psicológico, distanciamento por meio do conflito. Se ela criar tensão suficiente, você eventualmente parará de perguntar. E quando você para de perguntar, ela se sente mais segura continuando a vida dupla que construiu. A atitude defensiva também é um sinal de conflito interno. Ela sabe que o que está fazendo não está certo. Ela sabe que está escondendo coisas. E a culpa se mistura com o medo de ser descoberta, criando reações que parecem completamente desproporcionais. Então, quando uma mulher que antes se comunicava abertamente de repente se torna ríspida, fria ou irritada com perguntas simples, raramente é aleatório. É um sinal de que ela está protegendo informações, não emoções. E ela está protegendo essas informações porque a verdade vem se revelando há muito mais tempo do que ela quer admitir. 7. A culpa dela transparece na forma como ela se torna repentinamente legal ou excessivamente prestativa. Quando a traição acontece há muito tempo, a culpa se manifesta de maneiras estranhas. Uma das mais confusas é quando ela, de repente, se torna extremamente gentil, excessivamente solidária, incomumente afetuosa ou muito prestativa do nada. Parece que ela apertou um interruptor da noite para o dia, quase como se estivesse tentando compensar algo que você ainda não consegue ver. Esse tipo de gentileza não é o tipo saudável que vem do amor. É o tipo desconfortável que vem da culpa. Quando alguém está escondendo outro relacionamento, muitas vezes tenta equilibrar a balança, tratando o parceiro muito bem. É uma forma psicológica de se confortar, não a você. Mas é aqui que muitos homens precisam ouvir isso com clareza. Muitos homens caem nessa. Eles confundem a doçura repentina com progresso. Eles pensam que o relacionamento está melhorando. Eles se convencem de que finalmente fizeram algo certo. Enquanto isso, a realidade é completamente diferente. Ela não está sendo gentil porque está se reconectando. Ela está sendo gentil porque está tentando silenciar a própria consciência. Essa culpa cria comportamentos forçados, elogios inesperados, cozinhar mais para você, agir com mais paciência ou até mesmo se tornar mais carinhosa por um curto período. Não por amor, mas por medo de que suas ações possam eventualmente alcançá-la. E como homem, é aqui que você precisa acordar. Pare de presumir que toda mudança positiva significa que você a está reconquistando. Nem todo sorriso é autêntico, nem todo momento de carinho é um sinal de lealdade. Às vezes, a culpa é mais forte que o amor e pode se disfarçar de gentileza de forma muito convincente. Você pode notar que ela está repentinamente mais atenta às suas necessidades, mais compreensiva, mais gentil com as palavras, mas você sente que algo está errado por baixo da superfície. O carinho parece ensaiado, não natural. Os gestos parecem que ela está tentando ganhar o perdão por algo que você nem sabe que ela fez. Os homens costumam ignorar seus instintos durante essa fase porque querem acreditar que as coisas estão melhorando. Eles querem se agarrar à esperança, querem evitar conflitos.
mas ignorar a intuição é exatamente como ser pego de surpresa. A verdade é simples: quando alguém trai há muito tempo, a culpa se torna uma atuação. Cria momentos de proximidade artificial, breves ondas de gentileza e cuidado repentino, que não condizem com o comportamento geral. E esses momentos não servem para salvar o relacionamento. Servem para aliviar a consciência dela enquanto ela continua vivendo uma vida dupla. Oito. Seus próprios instintos começam a perceber padrões que ela não consegue mais esconder. Em algum momento, os sinais deixam de ser sutis. Os padrões se tornam muito consistentes. A energia se torna muito estranha. E seus instintos, a parte de você que percebe o que seus olhos não querem ver, começam a falar mais alto do que nunca. Esta é a fase com a qual a maioria dos homens mais luta. Não porque sejam cegos, mas porque não querem aceitar o que sua própria mente já descobriu. Quando a traição acontece há muito tempo, sua intuição para de sussurrar e começa a impulsioná-lo em direção à verdade. Você sente quando ela entra na sala. Você sente quando ela evita seu toque. Você sente quando as explicações dela não combinam mais com o comportamento. Seus instintos captam mudanças emocionais antes da sua lógica. O jeito que ela fala, o jeito que ela desvia o olhar, o jeito que o humor dela muda perto do celular. O jeito que ela fica estranhamente calma em dias em que costumava estar estressada. A maneira como ela não reage mais a você com interesse, curiosidade ou ternura. Nada de dramático acontece, mas tudo parece diferente. É como se houvesse uma terceira pessoa invisível no relacionamento. Você não consegue vê-la, não consegue provar nada ainda, mas sente a presença de alguém mais na maneira como ela se comporta. Seu sistema nervoso capta inconsistências emocionais, mesmo que ela pense que está escondendo tudo perfeitamente. E aqui está a verdade que muitos homens ignoram. Instinto não é paranoia. Instinto é reconhecimento de padrões, especialmente quando o vínculo emocional no relacionamento está rompido há muito tempo. Você começa a conectar pontos que nunca imaginou conectar. As noites em claro, os novos hábitos, o tom distante, as mudanças repentinas de humor, a agenda imprevisível, o apego ao celular, a atitude defensiva, a culpa. Tudo aponta na mesma direção, mesmo que ela se recuse a admitir. Seus instintos não estão tentando te machucar, eles estão tentando te proteger. E quando a traição acontece há muito tempo, a parte mais difícil não é perceber os sinais, é aceitar que a versão dela a qual você se apega pode não existir mais. A única questão que resta é se você está pronto para ouvir a verdade que seu corpo vem tentando te dizer há meses. No final das contas, há algo que todo homem precisa ouvir, e vai doer. Uma mulher que trai há muito tempo não te deixa porque está infeliz. Ela te deixa no momento em que encontra alguém que substitui as partes de si mesma que ela não quer mais encarar. E essa é a parte que a maioria dos homens nunca vê chegar. Você não foi substituído porque era indigno. Você foi substituído porque ela superou a versão de si mesma que era com você. E em vez de reconstruir essa versão, ela correu para alguém que tornava mais fácil evitar a responsabilidade. Essa é a verdade incômoda que ninguém quer admitir. E se você está assistindo a isso com essa sensação pesada no peito, é porque algo dentro de você reconhece os padrões. Não porque você é paranoico, não porque você é inseguro, mas porque seus instintos vêm tentando te avisar muito antes de sua mente estar pronta para aceitar a verdade. Agora, quero que você pare por um momento e reflita sobre o vídeo. Quais sinais você sentiu com mais intensidade? Quais deles te incomodaram? Quais deles te lembraram de momentos que você tentou ignorar? Quero que você compartilhe sua experiência nos comentários. Conte sua história, conte sua situação, conte o que você percebeu, porque estarei aqui respondendo, me conectando e te ajudando a entender o que está acontecendo por baixo da superfície. Você não está passando por isso sozinho, e sua história pode ser a que despertará outro homem antes que seja tarde demais. E aqui vai o suspense. A parte mais perigosa de uma traição prolongada não é a traição em si, é a versão de si mesmo, a que você perde enquanto tenta se agarrar a alguém que já te deixou ir. Se você está pronto, A, para reconstruir essa versão de si mesmo, A. Te vejo no próximo vídeo.